O amanhã, até ontem, era um metaverso. Esse amanhã já foi? Não foi nada, está só começando o metaverso. Já há muitas experiências de metaversos, muito importante frisar isso, mas o metaverso ainda será extremamente relevante para as nossas vidas, para os negócios, e está só começando. É engraçado que essa pergunta é recorrente, né, Bruno? Né, Paulo? A gente vê em muitas matérias tentando matar o metaverso, né? Muitas publicações falando sobre isso. Só que o que a gente vê na realidade é cada dia mais marcas entrando no metaverso e ampliando seus investimentos nesse mundo e mais iniciativas acontecendo. Só para dar um dado informativo, 25% da receita da Nike no digital hoje de vendas vem do metaverso. Um movimento que aconteceu recentemente, né? Faz 2 anos. Ela tem o Nike Land dentro do Roblox. Então, é um movimento super expressivo e tem várias outras vantagens de estar no metaverso que depois a gente vai conversar. Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast de comunicação e negócios, onde, quando dá na telha, eu e o Paulo entrevistamos pessoas muito legais. Paulo, quem são as duas pessoas de hoje? Olha, as nossas duas convidadas de hoje são, primeiro, Adriana Molha. É empreendedora serial e possui 5 empresas em diferentes segmentos: turismo, planejamento de novos negócios, educação para o Web3 e ESG. Acumula mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de negócios e, além de seus próprios empreendimentos, já ajudou mais de 100 empresas a tirar seus negócios do papel. Adriana é formada em marketing pela ESPM, especialista em branding e possui MBA em gestão empresarial pela Business School São Paulo. É expert em inovação e capacidades tecnológicas pela Fundação Getúlio Vargas e certificada em ESG. Nossa outra convidada, sócia da Adriana, é Ana Wadowski, cofundadora da Go Digital Factory, empresa que desenvolve soluções para educar pessoas sobre Web3, metaversos e nova geração de tecnologias. Tem mais de 10 anos de experiência na área de produção executiva e acumulou prêmios e reconhecimento internacionais. Ana é bacharel em comunicação social, especializada em produção executiva pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Digital Business pela FIAP. Ana Wadowski também é fundadora da ESG Lake, startup ESG Enabler para gestão e controle de governança ESG. Muito bem-vindas, Adriana e Ana. Olá, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Tudo bom? Obrigada pelo Bom convite. demais. Bom estar com vocês. Muito feliz de estar aqui com vocês. Queria agradecer também o convite. Ansiosa para a nossa conversa de hoje. Acho que vale dizer que essa é uma conversa em 3 cidades diferentes, né? Brasília, não, 4 cidades diferentes. Brasília, São Paulo, Santos e onde você está mesmo, Ana? Palmela, em Palmela. Setúbal, em Portugal. Estou no outro Olha fuso só. horário. Não bastava Muito cidade bom. diferente, eu decidi outro fuso horário para hoje. Muito bem. Muito bom essa conexão toda. E aí, vamos continuar com essas provocações aonde a gente estava no metaverso. Se a gente se conecta tão bem, se a coisa funciona tão bem com as nossas imagens aqui, para que exatamente a gente precisa do metaverso? Conta para mim. Relacionamento. A ideia de metaverso não é assim, isso aqui é muito digital, né? A gente está aí de saco cheio de ficar fazendo reuniões online. Mas existe uma outra camada que é uma própria camada econômica. Você não está de saco cheio dessa? Eu não estou, não. Eu adoro uma reunião online, Não, porque eu não preciso sair do meu home office, que é o lugar favorito que eu tenho no mundo. Olha, eu concordo com você. Eu também estou assim, por um momento, fazer as reuniões online, mas todo mundo fica assim, podia ter sido só mais um e-mail, mas aí é um questionamento muito antes, né? De ter que chamar todo mundo na sala do chefe.
e dizer, pessoal, olha, eu podia ter resolvido ali com um e-mail simples. Sim. Mas tem uma outra camada de relacionamentos. Aqui a gente não consegue fazer, né, transações, compras. Então vem aí uma nova leva de comportamento para além dessa tela, né? A gente está falando muito de imersão também quando a gente fala de metaverso. E deixando bem claro, tá? Depois a gente desenvolvendo essa conversa sobre metaverso, a gente abandonar um pouquinho esse hype só do entretenimento, do jogo, e olhar um pouco mais para a infraestrutura, que tecnologias estão aí dentro do metaverso, como que elas vão nos conectar, como que elas vão ajudar a resolver alguns problemas da própria indústria, não só o entretenimento. É uma discussão que a Adriana e eu, todos os dias a gente bate nessa tecla. É interessante pensar que o metaverso tem diversos tipos de metaverso. Então, tem o clássico, né, que foi o que começou tudo, que são os games. E tem os outros metaversos que funcionam para trabalho, inclusive essa tela que está aqui, eu estou aqui, é a nosso metaverso. Aliás, o Bruno já apareceu no nosso metaverso, né, Bruno? Quando a gente fez a nossa primeira sessão lá de podcast. Então, existem diversos tipos de metaverso e, por exemplo, quando você vai num evento, semana que vem vai ter o Metaverso Fashion Week, onde as grandes marcas do mundo estarão apresentando as suas novidades. É legal porque dentro do metaverso você pode percorrer os estandes, estar nos ambientes, trombar com seus amigos, levar pessoas, etc. É diferente de você estar numa câmera sentado aqui, olhando outras pessoas numa câmera. É uma coisa mais interativa. Apesar de que os metaversos existem a opção de você entrar dentro através do óculos, né? Você ter uma experiência imersiva. Uhum. Existem outros que você conecta através do seu browser mesmo, né? Que é uma experiência 2D. Mas também tem esse novo estilo de se comunicar com as pessoas em eventos, por exemplo. Então, por isso que tem muita gente entrando cada dia mais no metaverso e se viciando também, né, Ana? A gente vicia no metaverso, isso é verdade. Tudo que for uma camada de virtual em cima do nosso mundo se encaixa bem. Então, hoje a gente está habituado com essa experiência de colocar o óculos de realidade virtual, que não é nada novo. Né? Eu brinco que, caramba, em Brasília, que é onde o Bruno está agora, acredito eu, em Brasília, eu lembro de ter ido num shopping criança e terem colocado em mim um óculos de realidade virtual, era uma coisa bem, bem ruim, assim. Mas eu me lembro que eu fiquei super assustada, eu gritei, eu era criança. Então, óculos virtuais já existem há bastante tempo. Eu trabalhei numa startup que fazia, inclusive, uso desses óculos já há mais tempo. Mas a própria realidade aumentada, né? Existe também uma combinação dessas outras realidades, que é uma visualização que eu já acho mais interessante. Quem jogar aí na internet vai ver o que são propostas do Walmart, né? Você entrar no supermercado e você já ter ali a trilha de produtos, os indicativos, e também aí uma combinação também com a nossa própria maneira de ser, né? Imagina que hoje os equipamentos possam, inclusive, identificar, olha, Bruno, está comprando muito açúcar. Olha, Paulo, aquele vinho que você gosta chegou e está naquela sessão. Então, tem outras combinações de tecnologia que vão colocar essa camada de virtual que podem ser muito interessantes. Então, realidade virtual, realidade aumentada e o próprio browser, como a Adriana falou, para acessar metaversos, são bem interessantes, mas o metaverso ainda não aconteceu. Agora, vocês citaram aí que o metaverso pode ser viciante, né? Vocês que estão no metaverso o tempo todo, pesquisam isso, etc., qual foi a experiência mais impactante que vocês já tiveram? E aí eu pergunto como pessoa física mesmo, assim, algo que, sabe, que deixou vocês maravilhadas. Olha, no metaverso, as marcas, o que elas fazem? Elas criam esquemas de gamificação para que cada vez que você entre no metaverso, você tenha uma novidade, ou você tenha que cumprir alguma missão, ou você tenha que fazer alguma coisa para destravar coisas, benefícios, etc. Uma vez, eu estava entrando no Decentraland com a Ana, as primeiras imersões que a gente teve, e eu falei, eu não entendo como as pessoas compram roupinhas no metaverso. Para mim é uma coisa absurda, eu jamais vou comprar roupinha. E aí eu entrei no lugar e tinha uma sala que estava rolando alguma coisa com pessoas, era uma sala VIP da Binance. E lá estava rolando alguma coisa e tal. E na porta dessa sala tinha um moletom que ele ficava girando assim, ó,
na minha frente. E o moletom custava X reais. E além do moletom, esse moletom te dava ingresso para você entrar naquela sala onde estava rolando alguma coisa que eu não sei o que era, mas queria muito saber. E aí eu falei, cara, Ana, eu preciso desse moletom. Fora que era muito legal esse moletom. E era um moletom virtual, né? A Adriana ficou em cima disso a semana inteira. Ela, Ana, eu devia ter comprado um moletom. E eu falei, Adriana, então, o que está acontecendo? Mas acho que o pior nem é isso, porque tem um detalhe importante sobre nossa própria sociedade. A Adriana e eu montamos sociedade, conquistamos o primeiro cliente da Gol e a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente, tá? Nós nunca nos encontramos pessoalmente. O nosso primeiro contato, e eu juro para vocês que foi praticamente como se conhecer pessoalmente, foi dentro do metaverso, né? A gente estava lá com os avatares. E, Adriana, você fica vendo que tem as mãozinhas nesse metaverso específico, é o da Meta, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho. Ele não tem as perninhas, né? Mas a Adriana vinha com a mãozinha assim para cima de mim, eu, olha, calma. Ela queria me pegar, me abraçar. Eu falo, olha, calma, né? Não invada meu espaço pessoal aqui metaversico. E depois nós nos encontramos pessoalmente. A Adriana veio para Portugal, que a gente, enfim, foi convidada para dar uma aula na Universidade de Aveiro. A Adriana veio para cá, eu fui buscá-la no aeroporto. E, Adriana, estou tão feliz de ver as suas pernas. Eu falei, bom, espero que tenham agradado também. Espero que as pernas também tenham sido interessantes ali no físico, porque dentro do Workrooms da Meta, os avatares não têm pernas, né? É só um tronco assim que se mexe. E a Adriana ficou muito feliz de ver minhas pernas, eu também fiquei muito feliz de ver as pernas dela. E são pernas ótimas. Então, acho que essas experiências são engraçadas quando a gente combina as duas existências. Mas a Adriana e eu, nosso primeiro contato, e o que me chamou a atenção foi conhecê-la no metaverso. E ela fez um avatar igualzinho a ela, cara. Eu fiz um avatar louco. Até o Bruno perguntou, por que seu avatar é assim? Você não está mais de cabeça raspada? Eu falo, mas no metaverso eu posso ser o que eu quiser. Eu vou escolher ser igual a mim ou não. Eu vou extrapolar. Olha, aí eu acho que tem uma coisa muito interessante. As marcas têm um desafio de entender as comunidades e as culturas e se comunicar com, né, pessoas, comunidades e culturas. E aí, de repente, você tem um avatar que pode ser absolutamente diferente de quem você é. Pode, inclusive, ter características diferentes, gênero diferente, uma série de coisas assim. Como é que ficam as marcas e os produtos na hora dessa bifurcação? Peraí, eu estou falando com a Ana ou eu estou falando com o avatar da Ana, que talvez seja algo diferente da Ana? Com quem eu estou lidando? Como é que trabalha com isso? Quer falar, Adri? Na verdade, existe toda uma economia, Paulo, que fica dentro mesmo do metaverso. Eu acho que, nesse caso, tem um case da Forever 21 que eu falo sempre, que é muito legal, que eles fizeram uma campanha de Match Your Avatar, ou seja, combine seu avatar. Uhum. E era assim, você comprava as skins, a roupinha dentro do jogo, e você podia comprar a mesma roupinha lá na loja. E daí você se vestia como seu avatar. Eu acho que nesse caso específico, Paulo, se você é um homem no metaverso e uma mulher fora do jogo, ia ser difícil você fazer um match your avatar, né, com a mesma roupinha. E também existem muitas empresas que fazem ações digital, que fazem ações no metaverso que transbordam para o mundo físico ou vice-versa. E aí sim é uma grande questão essa, Paulo, porque são pessoas que têm características diferentes, apesar de serem as mesmas, né? Como que as marcas conversam? Exatamente, porque talvez algumas pessoas queiram, por qualquer razão, ou simplesmente por diversão, né, queiram se apresentar de uma maneira diferente, como a Ana está dizendo que ela justamente faz. Está no mesmo gênero, mas tem um avatar que é muito diferente, a cabeça raspada, é punk rock, como é que é a coisa, Ana? A minha era punk rock, eu já tive cabeça raspada, tá. E é claro que conforme a gente vai ficando um pouco mais velho, né, a gente precisa tomar algumas decisões sobre a nossa aparência. E dentro do metaverso, eu pude voltar a passar aquela sensação, eu posso me expressar de outra maneira. Mas tem algumas coisas interessantes. Primeiro, se você pegar hoje a McKinsey, ela faz muitos reportes falando sobre moda no metaverso e sobre autoexpressão, né? Aí vem um outro ponto também. Hoje, os metaversos, né, que nem eu disse,
eles oferecem ali uma característica própria desses avatares. Então, cada metaverso vai ter uma característica. Claro, se eu entrar no metaverso do Mark Zuckerberg, eu vou ser um bonequinho mais comic. Hoje já tem propostas de avatares mais realistas, empresas trabalhando para isso. E um detalhe, só para vocês também, depois eu vou entrar na questão da economia direto para o avatar, que vai explodir, tá? Hoje as empresas vão trabalhar numa economia avatar, como é que ele chama, Adriana? É o avatar, direct to avatar. Então, tem toda uma economia pensada nesses avatares. Se você pegar aquele filme Ready Player One, que acho que no Brasil o nome é Jogador Número 1, você tem uma visualização de como as pessoas têm avatares diferentes, mas elas se encontram no metaverso. Isso você precisa de uma coisa chamada interoperabilidade, né? Como que eu pego aquele meu avatar e consigo passear por todos esses mundos? Porque atualmente isso não acontece. Se eu entro na Meta, é um avatar. Tá se eu tudo entro separado, no Space, né? tá tudo separado e não se comunicam. Já tem empresas trabalhando nisso para atender essa interoperabilidade, nessa comunicação entre sistemas. E a tecnologia, por assim dizer, que talvez permita isso, sejam os próprios NFTs, como eles conseguem circular entre esses metaversos. Então, se eu, por exemplo, fiz meu avatar, e eu adorei o meu avatar de cabeça raspada, e terno azul com gravata rosa, ou qualquer outra coisa que eu possa transcender, qualquer autoexpressão que eu queira, eu posso navegar por todos esses mundos com aquela imagem. Assistam o filme Ready Player One, porque tem, né, os personagens que ele conhece as pessoas na vida real. Ele, nossa, mas você que era o guerreiro tal, e a menina era eu. E é maravilhoso. E eles vivem em mundos diferentes com aquele avatar que os identificam, mas se encontram no metaverso, né? Para depois discutir e tal. Tem uma questão toda que acontece ali de metaverso. É um excelente filme para demonstrar essa economia do avatar, vamos chamar assim. E tem um outro ponto que, só complementando a Ana, que é o seguinte, na Web 2, que é a web onde a gente está agora, os dados, nossos dados, o Facebook sabe os nossos dados, ele sabe quem a gente é. Na Web 3, isso não acontece. Você conecta com a sua carteira digital, sua carteira da MetaMask, por exemplo, e é totalmente anônimo. As empresas não sabem quem é que está ali jogando. Sabem as informações do avatar. Então, fica ainda mais difícil, né, Paulo? É uma questão a se pensar. Outro dia eu até estava comentando num podcast que eu e acho que vocês duas também, a gente faz parte, talvez, da última geração que viveu a transição, né, do mundo offline para o online. Vocês acham que isso, obviamente, é muito marcante, tal, né? Enfim, tem uma série de comportamentos que marcam a nossa geração por causa disso. Vocês acham que essa transição do mundo Web 2 para o mundo Web 3 também vai ter esse tipo de impacto? Adriana está ali pensando. Eu vou até me aqui a gente faz pergunta difícil, gente. Não é? Ótimo! A gente pensar antes. A gente gosta da provocação, né? Realmente, talvez tenhamos sido aí a última geração a lidar com um monte de coisas, né? Antes dessa digitalização. Dá para a gente puxar vários raciocínios a partir disso, como, por exemplo, o e-commerce, né? Na verdade, a proposta de um shopping online existe desde quando você tinha que botar um CD-ROM no seu computador, acessar a AOL e já tinha um shopping. Mas se a gente pensar no e-commerce, ele explode na pandemia. Não que não existisse o e-commerce, mas praticamente todo mundo teve que entrar no e-commerce porque não havia outra possibilidade, né? Então, a gente vai se atualizando. E tem uma questão também, para mim, a própria interface da Web3, eu acho que ela é confusa para a gente, mas para uma outra geração ela não é confusa. É que nem minha mãe... Em 2004, olha, vai ter um banco digital, não vou botar meu dinheiro, como é que eu vou pagar a conta? Não vou fazer isso, vão me roubar, né? E a gente minha mãe achava que eu era uma hacker, porque eu, sei lá, mandava e-mail para os meus amigos. Então, a mesma coisa acontece com o Web3. Boa comparação essa. A gente precisa muito pensar, né? Por que o Web3 parece tão distante? Todos os movimentos tecnológicos, eles trazem coisas meio esquisitas no início. Lembra do primeiro iPhone, que a coisa mais engraçada era um copinho de cerveja que você virava, olha, eu tenho um iPhone, tem formigas andando na tela. Então, tem umas coisas bobas que a gente vai vendo do desenvolvimento de tecnologia, como acontece o hype da Web3, e vai migrar para outras coisas. Só para fechar, para falar para a Adriana, inclusive,
concluir o pensamento dela aí, que ela pensou pra caramba, ela virou até os olhinhos pensando. Eu não acho que vai haver uma transição completa de Web... Eu acho, tá? Isso é a Ana, e eu estou super aberta a mudar de opinião. Uma transição completa de Web 2 para Web 3, eu não vejo dessa forma. Até porque essa Web 2 que nós vivemos é uma era de Big Techs, né? A Adriana estava falando dos dados, das nossas identidades. A gente está falando de Amazon, Google, Meta, né? Que agora é o novo nome aí da Facebook, Instagram. Essas pessoas podem controlar um pouco essa narrativa de Web 3. E eu acho tudo bem os dois mundos coexistirem, né? Você ter esse mundo de Big Tech centralizados, com que a gente também está acostumado, mas eu já sei e falo que existe um mundo todo paralelo, uma economia toda paralela, longe de intermediários, né? A gente pode falar desde os bancos, passando pelas próprias Big Techs e qualquer outra processadora de comunicação no meio do caminho. Eu acho que quando essa transição total de Web3, eu não sei se isso será totalmente possível, depende de muitos detalhes, mas somos dominados pelas Big Techs, mas eu acho que esses dois mundos vão coexistir por muito tempo em vários aspectos. Eu acho que quando a gente viveu no mundo analógico 100% e agora a gente está vivendo no mundo digital 80%. Acho que é 80-20 agora que a gente está vivendo, no analógico e digital. A nossa geração teve um grande impacto com isso. Assim. Teve um grande impacto. Era totalmente diferente, era outra coisa. A Web3 ela é uma extensão com melhorias assim, do que a gente vive hoje. Então, a Web3 fala muito sobre propriedade, power to the people. A gente ser donos, né? Nós sermos donos dos nossos ativos e termos liberdade para fazer o que a gente quer fazer sem intermediação de terceiros. Então, por exemplo, eu quero enviar um dinheiro para a Ana em Portugal, eu consigo enviar de cripto para cripto wallet sem um banco, por exemplo. Então, as pessoas elas vão ter esse tipo de liberdade, eu acho. Assim. E também com a tecnologia de realidade virtual e realidade aumentada, serão outras possibilidades, né, que vão acontecer. Mas eu não acho que seja tão impactante quanto o que foi para a gente. Assim. Eu acho que a nossa entrada no mundo virtual foi uma coisa que nunca mais vai acontecer, nunca mais as pessoas vão estar no mundo analógico, mas o que eu percebo que parece muito, né, essa transição primeiro, a resistência, então o mesmo movimento que teve de resistência das pessoas e das empresas com a internet está acontecendo com a Web3, né, as pessoas querendo matar o metaverso, as pessoas querendo ridicularizar os NFTs, as pessoas que odeiam esse mundo, tem muito isso, que é igual ao que aconteceu na época da internet. Nossos pais tiveram o mesmo sentimento que essas pessoas estão tendo em relação ao Web3. Né? Então, acho que isso é muito parecido. Mas, de resto, eu acho que a nossa geração, acho que não vai ter igual. Não vai ter igual, gente. Viver no mundo analógico era muito legal. Acho que é engraçado que a nossa geração tem um outro marcador aí, que são duas redes sociais que a gente tem dificuldade de entender, né? Ou pelo menos a maior parte da nossa geração, que é o Snapchat e o TikTok, né? Então a gente entendeu bem o mundo virtual até chegar no Snapchat, aí depois a gente começou a ficar velho demais para isso. Você já está passando pela crise geracional, né, Bruno? Agora nós viramos os tiozões. Mas a gente não pode ser tiozão, não. Tem que entrar e curtir. Eu confesso que eu não sou uma TikTok creator, não tenho paciência para ficar fazendo, Web 3, né? Não faço. Mas eu sou uma usuária compulsiva de TikTok, gente. Eu queria adicionar uma coisa a esse assunto de geração, porque o que acontece? Meu filho mais novo tem 18 hoje. E é curioso como, para ele, todas essas coisas são fato dado. Qual é a grande novidade? Tudo normal, está tudo certo. Já estava aí, eu já estava jogando, eu já estava habitando esses mundos nos jogos que ele usava. Então, é curioso, porque se de um lado uma parte do mundo olha para isso como
uma oportunidade de negócio grande, que ainda falta uma série de coisas funcionarem para realmente a coisa desenrolar, digamos assim. Esse é um fato, pelo ângulo das empresas, principalmente. Por outro lado, pelo ângulo dos gamers, principalmente, esta visão é muito diferente, porque eu vejo a visão dele dizendo assim, mas o que vocês estão achando tão novo? Porque ele está vivendo essa coisa há, sei lá, anos. Mas é o próprio conceito de tecnologia, né? Se a gente pensa, o que é tecnologia? É algo que resolve alguma coisa, né? Então, para a gente, obviamente, o vaso sanitário não é uma tecnologia. Ok. Mas o vaso sanitário já foi uma tecnologia, né? Poxa, resolveu um problema das pessoas jogarem ali, né? Mas é o que você falou, para nós é um fato dado, tá lá, ninguém se mas assusta um mais. telefone, né? Que você. Um smartphone, né? Não dá nem para chamar mais de celular, telefone, um smartphone, para os seus filhos é uma coisa que sempre esteve aí, assim como o vaso sanitário também sempre esteve nas nossas vidas, graças a Deus. Então, o conceito de tecnologia passa por isso. Para nós, é constrangedor eu fazer um vídeo agora no Instagram, oh, meu Deus, chorando. Fala, caramba, uma mulher de 35 anos chorando ali na internet. Mas para outra geração, e eu tenho que admitir meu ponto de velha aqui, para eles é uma extensão natural das próprias emoções. Por isso que a gente não estranha tanto, né? Tanta abertura, até mesmo sentimental, como as pautas também cresceram. Né? O comportamento da gente. Acho que a gente está sendo mais moldado pelas tecnologias do que o contrário, infelizmente também, né? Então, as pessoas estão tendo essa relação. É aquilo, tem médico indo para o TikTok dançar. É uma coisa que, para mim, é disruptiva, né? Essas profissões mais tradicionais e conservadoras. E você está vendo coisas diferentes. A Adriana está rindo ali por causa da história do vaso sanitário. Mas é verdade, gente. Pensa de maneira clara. Não é pelo vaso sanitário, é pelos médicos indo para o TikTok. Dançar, nada contra. Mas entende que é uma coisa muito diferente da postura que você esperaria há 10, 15, 20 anos. Então a gente vai mudando. Só um detalhe, eu fiquei pensando agora na geração que viveu a transição entre não ter e ter o vaso sanitário. Uma geração tecnológica. Vocês não sabem nada. Na minha época não tinha esse negócio de vaso sanitário. Na minha época não tinha vaso sanitário, não tinha banheiro dentro de casa. Eu escutei isso da minha avó, o banheiro não era dentro de casa. Eu falo, meu Deus, devia ser, para ela eu devia ser super disruptiva, né? A facilidade ali. E como eu sou mais fraca, porque eu tinha um vaso sanitário e um banheiro dentro de casa. É simplesmente isso. É muito interessante um aspecto disso que você está falando, e a Adriana riu aí com a questão né, de profissões, digamos que antigamente vistas como mais distantes ou mais formais, tendo uma atitude que é, digamos, mais normalizada, mais horizontalizada. Isso é uma característica deste momento, não? Uma situação de horizontalização, das pessoas se olharem mais como, ok, você faz algo diferente, mas somos iguais. Tem um pouco disso? Eu acho que tem total disso. Eu acho que a internet aproximou muito as pessoas nesse sentido da gente conseguir ver a casa delas, principalmente depois da pandemia, para a nossa geração. Depois que a gente entrou na casa das pessoas e começou a ver mais a intimidade delas, mesmo no trabalho, porque tinha uma coisa assim, você é uma pessoa fora do trabalho, outra pessoa dentro do trabalho. Só que agora, né, você é uma pessoa na sua casa, você é uma pessoa no seu trabalho. Agora a gente está dentro da nossa casa fazendo nosso trabalho, misturou muita coisa, misturou os nossos lugares, né? Então misturaram também as personas. A gente está aqui fazendo podcast da nossa casa de chinelo, mas eu estou trabalhando. Então, isso tudo eu acho que aproximou a gente da realidade e tirou um pouquinho as barreiras da formalidade. Para a nova geração, que foi o que a Ana disse, que as pessoas expressam seus sentimentos na internet e para a gente é muito estranho, mas para essa nova geração é o normal mesmo. Estar na internet, ter os seus... ter toda a sua vida exposta na internet, ter fotos suas, compartilhar nudes e isso vazar, ninguém mais se importa com nada. Os OnlyFans, antes, assim, para uma pessoa ir para Playboy,
era tudo um tema, tinha um lance, era, né, um tabu da sociedade. Agora todo mundo tem OnlyFans e essa questão da intimidade, ela está muito mais aberta, mais acessível e mais, eu vou falar acessível, não, mas não sei se banalizado, não é essa a palavra, mas está assim, está todo mundo muito mais aberto. E a nossa geração tem, eu tenho pelo menos um pouquinho de trava com algumas coisas ainda, mas a nova geração não. É por isso que as empresas estão contratando agora, já até tem cargo de C-level de pessoas que são responsáveis por se aproximar da geração Z, porque nós não conseguimos entender. Agora, eu estou pensando aqui nos nossos ouvintes, que a gente está falando de Web3, mas muita gente não tem a menor ideia do que seja Web3, né? Então, acho que seria legal vocês também explicarem um pouco o beabá disso. Será que vocês conseguem fazer de um jeito que qualquer avó entenda? Ou qualquer Sim, pessoa que nasceu antes de 1980 entenda? sim. Eu vou explicar a primeira parte, a Ana fica com os pilares. Pode ser, Ana, rapidinho? Beleza, então, para a gente entender o Web3, a gente tem que entender que antes teve a Web 2 e a Web 1, certo? O que é a Web 1? A Web 1 era aquela internet estática, onde a gente tinha os portais de informação e a gente lia os portais e fim. A gente não conseguia interagir com aquilo. A Web 2, ela surge a partir do momento que surgem os blogs e as redes sociais, onde nós conseguimos interagir e criar conteúdos, certo? Então, a partir dessas tecnologias, os usuários começaram a criar conteúdos de forma independente dentro da internet. Vocês estão me ouvindo bem? Super bem. Nós ouvimos todo o ecossistema atrás de você, inclusive. Todo o ecossistema de Santos. Eu vou torcer para passar um navio, porque a Adriana ela é uma privilegiada de morar em frente ao mar, então conversar com a Adriana é sempre um ecossistema de Santos, o que eu adoro. O meu aqui também tem galos e galinhas. A gente vive no. A gente usa esses planos de fundo e maqueia, né, a nossa realidade, que era o que a Adriana estava falando. A gente te escuta super bem, Dri, segue aí. Então tá bom. Então, a Web 2 é isso. Só que a Web 2, gente, ela traz problemas. Quais problemas ela traz? Problema de privacidade, por causa do uso dos dados pelas Big Techs. E o problema de que, apesar da ilusão de que a gente cria o conteúdo e o conteúdo é nosso, nada é nosso. A gente não tem propriedade de nada que a gente tem no Instagram, no Facebook, no Twitter. Eles podem tirar nossa conta do ar a hora que for. E a gente não é nosso, é deles. E outra coisa, a gente também não tem nem o nosso dinheiro. Nosso dinheiro não está com a gente. Nosso dinheiro está nos bancos. A gente não tem propriedade daquilo tudo. Se o banco quebrar, gente, se o seu dinheiro estiver lá, você se lascou. Então, o que a Web3 traz? A Web3 traz o senso de propriedade. Ela permite que os usuários sejam donos dos seus dinheiros, dos seus conteúdos. Existem plataformas de Web3 agora, descentralizadas, que permitem que o seu conteúdo seja seu mesmo. Não está em um servidor de uma empresa. Está em um servidor que é a blockchain, que é um servidor descentralizado. Ninguém é dono da blockchain. Então, o seu conteúdo está lá por meio de smart contracts, que são registros dentro da blockchain, mas não é de ninguém, é seu, unicamente. A sua moeda, a sua criptomoeda, está no seu pendrive, é sua, não está no banco. Então, a Web3 traz power to the people mesmo, te dá os seus ativos e deixa que você tenha poder sobre aquilo que é seu dentro da internet. E não mais vai ficar registrado num servidor da Meta, por exemplo, no servidor do Instagram, no servidor do Itaú, fica no seu bolso. Esse é o grande lance da Web3, e isso tudo é possível por causa da blockchain, que é esse servidor descentralizado. A gente parece que fica não tão tangível, né? Porque a gente não resolveu ainda algumas discussões. Dados, né?
Os dados são extremamente importantes. As empresas lucram com dados, né? As empresas também mudam. Estou falando de empresas, estou falando de big techs, né? É sempre os criadores de conteúdo tentando correr atrás do algoritmo, né? A gente não entende ainda o que é ter controle sobre nossa identidade, né? E identidade, em todos os aspectos, você pensar até como uma discussão de democracia, identidade ainda é uma questão. Tem pessoas que sequer têm identidade, a gente fala de pessoas também que são desbancarizadas. Existem muitas questões do nosso mundo. Então, mais do que uma seara de tecnologias, a Web3 é esse mindset que a Adriana colocou muito bem, atravessando as fases da internet. A gente entra numa fase com uma nova estrutura que permite descentralização. Por descentralização, pensem só, estou tirando intermediários do caminho. Isso é bom? É bom, gente. A Adriana deu exemplos aí, meu dinheiro não está só no banco. Não são só as políticas dos bancos, como a própria política monetária e a política dos governos, que também impacta, né, o nosso modo de ser. O Brasil tem um histórico muito recente, né, de que o dinheiro nunca foi nosso, né? Então, vamos guardar aí quem nasceu em 1988, como eu aqui, deve ser a mais novinha do grupo ainda, mas a gente passou por isso. Então, a gente tem uma série de tecnologias que vão estar envolvendo essa Web3. Essa Web3, eu gosto de falar 3 coisas. Comunidade, né? A gente está falando de produtos que não são criados para comunidades, mas a partir de. Essa discussão não é nova, pensem na Apple, o quanto as pessoas são defensoras da Apple. A gente tem a noção de propriedade, saindo dessa Creators Economy, que é a Web 2, e entrando para uma Ownership Economy. Gente, simples para tangibilizar. Não vazou a tela do Casimiro durante a transmissão da Copa? Vocês viram quanto que o YouTube estava repassando para ele? Não é nada. Não é nada. O YouTube ficou com a maior parte do dinheiro, e o Casimiro foi o único youtuber a conseguir ali direitos de transmissão da FIFA. Isso é uma coisa bilionária, vamos pensar bem, estou falando de Copa do Mundo. E o repasse dele foi mínimo. Se o Casimiro tivesse total controle dos seus ativos, e quando a gente fala ativos, os seguidores, os likes, os compartilhamentos, tudo isso são riquezas digitais, isso tudo vale dinheiro. Se não valesse dinheiro, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk não seriam os homens mais ricos do mundo. Então, a gente está nesses 3 pilares, né? A propriedade, a comunidade e a descentralização. Isso é a Web3. E aí entram algumas buzzwords, né? Que é a própria blockchain, que é a tecnologia que permite a descentralização. Ela tem esses programas de computadores que a Adriana falou, chamados smart contracts, e que permitem coisas como tokens, e a tokenização de tudo, a gente pode depois falar um pouquinho, e os próprios NFTs, que são tokens, só que não fungíveis, ou seja, escassez, registro único e imutável de propriedade, entre outras coisas. Tem a ver com inteligência artificial, tem a ver com o ESG, a gente também está muito nesse debate do ESG. Tem tanta coisa dentro de Web3, mas se vocês focarem em comunidade, descentralização e propriedade, está claro qual é o movimento que nós queremos de Web3. Esse exemplo que a Ana deu é maravilhoso, do Casimiro. Por exemplo, as pessoas hoje já usam esse modelo de remuneração no Twitch, por exemplo. Você, para acessar o conteúdo da pessoa, você paga uma assinatura no Twitch e consegue acessar o canal dela, ou você ajuda aquela pessoa e paga pelo conteúdo. Só que ainda assim o Twitch fica com a maior parte do dinheiro. Mesmo você conseguindo assinaturas para sua transmissão, o Twitch ainda fica com a maior parte do dinheiro. A Web3 traz modelos de plataforma onde não tem nenhum intermediário, não tem a plataforma. A plataforma está descentralizada. Então, é você junto com a sua comunidade, e a comunidade paga para você produzir seus conteúdos. Já existem diversas plataformas assim, e acredita-se que esse seja o futuro, né? Porque ninguém mais aguenta pagar tanto. Às vezes, a produção do conteúdo, o dinheiro que você arrecada fica 80% para as plataformas, para as gravadoras, para os intermediários, para os bancos, etc. Então, esse é o movimento que está começando agora. Está começando não, né? Já tem um monte de coisa. Só não está no mainstream, mas já está muito avançado. Você sabe o que é interessante disso que você está falando, Adriana? Os criadores de outros tipos de coisas começaram a entender as dores dos músicos e dos escritores. Porque essa é a dor dos músicos e dos escritores há décadas, há muitos, muitos anos. Porque está sempre ligado a esta visão do gatekeeper, né? De alguém
que toma conta de uma plataforma, de uma editora, de uma gravadora, toma conta daquilo e recolhe um lucro exorbitantemente grande em relação ao criador. O interessante é o seguinte: esse gatekeeper, esta figura, quando você tinha uma economia muito física, ou seja, tem que imprimir o papel do livro, tem que montar o livro, né? Ou você precisa gravar o disco, você precisa prensar o vinil. Quando a coisa era tão física assim, havia um desequilíbrio, porque de fato o criador não tinha o dinheiro, naturalmente, para investir em grandes quantidades de produção de bens físicos. Mas se você não precisa mais de bem físico, aí mudou toda a lógica da coisa. Paulo, o impacto de todos os negócios, quando a gente pensa na cadeia produtiva de cada setor, é gigantesco. A gente tem experiências com quem já nos explicou um pouco como funciona o mercado da moda. A gente já conversou com pessoas de marketplaces de NFTs musicais. E assim, não é só o cara conseguir produzir. É assim, não me pagaram. O ECAD tem que estar no meio, tipo, não me pagaram pela transmissão. Você entende que quando a gente começa a esmiuçar, né, usando o exemplo da cadeia de música, vamos falar dos músicos, é muita coisa. Imagina que você não precisasse nem do advogado, nem do ECAD, nem de ninguém, para que você automaticamente tivesse acesso aos seus royalties, por exemplo. Né? Isso é uma discussão grande. Então, é extremamente disruptivo você não depender de intermediários e você ter possibilidade de automaticamente garantir os seus ganhos a partir daquela sua produção, daquele seu conteúdo. Então, a gente já sai dessa digitalização que facilitou muita gente. Eu nunca precisei vender meu programa para a Globo, eu posso ter meu canal no YouTube, né? Então, além dessa alteração, como isso também reverbera economicamente. Eu acho isso um ponto muito importante de ressaltar aqui. Sim. E já existem diversos projetos de NFTs de artistas que possibilitam isso. Né? Então, o artista cria um projeto, uma coleção de NFTs da sua música, e são como ações daquela música. Ele coloca a venda daquela música através desses NFTs, as pessoas compram os NFTs e viram holders dos direitos autorais daquela música junto com o artista. E se a música explodir, todo mundo vai ganhar os lucros, os NFT holders e os artistas. Mas isso tira todos os intermediários do meio. É por isso também que é importante a comunidade. Se um artista não tem comunidade nenhuma, ele não vai conseguir vender NFT para ninguém. Mas se o artista tem uma comunidade grande e fã, ele consegue levantar num dia muito dinheiro. Por exemplo, o Skylab, lá, aquele músico, ele tem fãs fanáticos, né? E todo mundo adora ele. Eu acho que se ele lançar uma coleção de NFT, esgota no mesmo dia. E isso está sendo um recurso muito poderoso para as pessoas levantarem muito dinheiro, né? E de forma muito legal, de forma que todos ganhem, a comunidade inteira ganhe, né? E está sendo uma revolução, assim. Então, para quem diz que ele morreu, não está olhando para o lugar certo. Exato. Eu acho que tem uma série de coisas que ainda não estão bem resolvidas o suficiente. E aí tem um ponto importante que você destacou, que é o artista, o criador do conteúdo, seja o tipo de conteúdo que ele criar, ele precisa ter em volta dele uma comunidade acontecendo, porque essa é uma chave fundamental. O que acontece hoje ainda é que eu percebo que os artistas que têm uma comunidade significativa, em geral, já estão participando de um sistema com as gravadoras, sei o quê. E aí você tem um início com alguns artistas que têm essas comunidades mais diretas, né? Então começa a haver essa possibilidade que você está indicando, dele lançar uma coisa independente, né? E ter alcance, porque cenas independentes sempre houveram, até aí tá tudo bem, né? O problema é cena independente com alcance realmente de milhões de pessoas, que isso é uma grande novidade.
né? Sendo independente de centenas ou de poucos milhares, a gente tem no mundo há muitos anos, mas não tem volume, né, para mover as correntes pesadas da economia. É pequenininho. Até Então, aqui foi pequenininho. Então, eu vou aproveitar para deixar uma dica cultural aqui para todos presentes e nossos ouvintes, que é um seriado chamado Som na Faixa, na Netflix, que é basicamente sobre como o Spotify foi criado, que eu acho que é uma parte dessa discussão, né? Mas eu imagino que daqui, sei lá, 10 anos ou tantos anos, alguém vai criar um outro seriado mostrando como é que o Spotify talvez fique obsoleto nessa história Já toda, né? está. Porque, pois é. Sim. Uhum. Já está. Na verdade, eu fui uma usuária do Spotify antes dele chegar no Brasil, usando alguns recursos aí não muito oficiais, Legais. né? Paralelos. Eu também fui uma usuária de Napster, né? Eu também fui usuária de Napster, passei muitas noites baixando música, né? O Napster também agora está entrando na Web3. A grande questão do Spotify é o repasse que ele faz para os artistas, né? Uhum. Hoje já existe uma plataforma de Web3 para músicos chamada Áudios, tá? E, por exemplo, manda um recado para a Receita Federal. Gente, isso aqui é só um podcast. Eu quero dizer que eu nunca baixei nada ilegal, eu nunca gravei DVD ou CD gente, por pirataria. Isso é tudo tese com finalidade didático-educacional. Sempre legalmente. Por favor. Sempre Exatamente. legalmente. É tudo uma hipótese. Por Pode, favor, claro. não vão Só encontrar nada explicação. meu. Isso. Né? Aquela mensagem, faltou aquela tela do FBI quando a gente ia fazer alguma coisa na internet. Você agora está sendo observado pelo FBI. Eu falava, meu Deus do céu, o FBI veio bater aqui em casa. Eu era criança, né, coitadinha. Mas, enfim, o Áudios é uma plataforma descentralizada. Quando a gente fala descentralizada é porque a comunidade define. Você já tem aplicativo de namoro descentralizado? Gente, tem tanta coisa que a comunidade está decidindo junta. Porque se você não gostar, você faz um fork. Você vai, quero que tenha uma outra coisa que a comunidade não aceitou, você abre esse outro caminho. Mas hoje, sim, a título de curiosidade, não é preciso agora essa porcentagem que eu vou dar. Mas hoje, para você ganhar 50 mil dólares que fossem no áudio, você teria que tocar tipo 5, 10, 20 vezes mais no Spotify, né? Então, assim, você tem que ter um alcance muito maior no Spotify para alcançar a mesma coisa pela áudios. Então, acho o Spotify não tão revolucionário quanto foi o Napster. Eu preciso defender o Napster. Eu fui, assim, acho que o Napster mudou tudo que a gente entende por música. Vejo que o Paulo é um apaixonado, tá cheio de CD atrás dele. Meu pai era advogado autoral. Meu pai teria amado ver o que está acontecendo hoje em relação a isso. Uhum. Então, o Spotify foi revolucionário, mas hoje a gente precisa rediscutir, observar. Está correta a maneira com que os artistas são tratados? Gente, Cássia Eller, quando ela morreu, e o pessoal, Cássia Eller tá rica. Cássia Eller começou a ter um boom com os shows dela depois do acústico da MTV. Mas ela vivia de maneira modesta e foi uma das maiores artistas e vendeu pra caramba, e mesmo assim, boa parte dela ficou. Taylor Swift regravou todos os discos, porque todos os direitos dos discos eram da gravadora. Ela regravou tudo para voltar a ter controle sobre uma criação que é dela. Uhum. A gente precisa observar o que estão fazendo com a nossa identidade, com a nossa criação, e porque nós não podemos viver daquele esforço que nós temos, né? Esse é o grande ponto. E quando a gente pensa em potencial, a gente tem artistas gigantes que lançaram coleções de NFTs que tem uma base muito grande, tipo Rihanna, o Snoop Dogg, que lançam essas coleções, esgota no mesmo dia, levando um monte de dinheiro. Mas imagina só, uma pessoa que tem alguns milhares, 10 mil seguidores, ferrenhos, e que 1.000 pessoas comprem 500 NFTs. Não, desculpa. 1.000 pessoas comprem 1.000 NFTs ao valor de R$500. Cara, são R$500 mil que você levanta em uma coleção de NFT do dia para noite. Quanto tempo leva para um artista com essa base fazer vários shows para chegar nisso? Então, obviamente, você tem que ter uma série de benefícios atrelados à sua coleção de NFTs, mas é muito poderosa essa ferramenta de levantamento. A gente participou de algumas comunidades, eu e a Ana, que em um dia a pessoa levantava R$1 milhão, porque tinha, sei lá, 700 pessoas que compraram a um preço mais caro. Tipo, é muito poderoso, assim.
Às vezes, por exemplo, uma empresa quer captar recurso e não tem como, ela precisa ir atrás de investidor, atrás de patrocínio, atrás de um monte de coisa. E ela pode simplesmente, se ela tiver uma comunidade boa, né, lançar NFTs com uma série de benefícios e levantar R$1 milhão da noite para o dia. E isso está acontecendo. A gente acabou de conversar com um investidor aqui que captou dinheiro para sua startup e falou que tokenização, né, a captação de dinheiro via NFT está sendo maravilhosa. É totalmente disruptivo e é power to the people, de novo, né? Sem intermediário, sem esquema, sem nada. Direto você com a sua comunidade. Muito legal. Então, acho que uma boa dica para quem está pensando em entrar nesse mundo é, antes de entrar nesse mundo, criar sua comunidade. É isso? Não, ir para a Gold Digital Factory, ler os nossos conteúdos, acompanhar o nosso podcast. Eu acho que antes de tudo, peraí, esse é um bom momento. Gente. Vamos fazer o jabá aqui, Boa. né? O que vocês fazem exatamente? Como é que as pessoas podem achar vocês? O que a gente não faz? Você quer perguntar? É mais fácil. Vai, Drizoca, quer falar? Nossa, o Paulo caiu? O Paulo talvez tenha ido no banheiro, às vezes isso acontece aqui. Ai, que bom, gente! Eu faço esse questionamento com a Adriana. A gente uma vez estava com um convidado. Cara, minha máquina de roupa começou a apitar. Eu falei, vai lá, cara, tá de boa. Que bom que a gente mantém assim natural. Não, a gente faz assim. Daqui a pouco vou eu também. Mas então, pode ótimo. responder. Se vocês quiserem ir somos, também, podem. Normalmente os convidados não podem ir porque eles são um só, né? Mas como vocês estão em duas, vocês podem fazer o revezamento, não tem problema. Então, vou aproveitar que a Adriana vai falar. O que a gente faz? Nós temos uma consultoria de Web3. Nós também criamos conteúdos para educar as pessoas e empresas sobre o Web3 e oportunidades de novos modelos de negócio, oportunidades de inovação, as ferramentas de Web3 e a nova geração de tecnologias. E agora eu e a Ana também somos sócias na SG Lake, que é um software de gestão de governança de SG. A gente tem um podcast que fala sobre o Web3, que é o Amanhã Já Foi, inclusive, camisetinha, Amanhã Já Foi. A gente está no Spotify, no YouTube também, quem quiser ouvir. A gente tem episódios todas as semanas, que a gente fala com os principais construtores de Web3 do Brasil hoje. A gente está falando com gente muito legal, tem assunto novo toda semana. E é isso. O que você complementa mais, Ana, que eu esqueci de falar? Gente, é isso. É educação, é conversa, é palestra, é webinar. A gente faz consultoria também de projetos. A gente está construindo... a gente quer fazer parte dessa construção, a gente está vendo algo novo. O podcast é uma grande paixão, é onde vocês conseguem ver quem já está fazendo coisas na Web3, né? Quem são esses builders. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente começou super recente, está super em construção também, já tem umas regras básicas de convivência, mas onde a gente compartilha informações, né, reportes, notícias, e é um ambiente seguro para as pessoas falarem o que é DeFi, o que é NFT, por que um Bored Ape vale tanto, o que está sendo feito. Então, é um ambiente em que a gente promove para as pessoas não terem vergonha de perguntar o que está acontecendo e o que é. Acho isso importante. E a SG Lake também, que é essa startup, essa SG Enabler, que aí já é outra história, é uma outra loucura minha e da Adriana, mas como nós somos duas obcecadas e apaixonadas, a gente mergulhou agora numa aceleração. Alô, investidores de olho no SG, espero que muitos investidores em SG nos ouvindo agora. Somos a SG Lake também, por favor. Entrem no nosso grupo, nos chamem no LinkedIn, tá bom demais. Muito bem, muito bem. Falou jabá, eu comprei jabá, cara. Não, tem que fazer jabá, tá tudo certo. Agora, deixa eu mudar um pouco o assunto aqui. Muitos ouvintes devem estar interessados na questão da inteligência artificial, né? Que é, acho que, o grande assunto aí do momento, pelo menos desse ano. O que vocês têm a dizer sobre isso? Assim, para onde vocês acham que a coisa vai? Você acabou de arranjar uma discussão entre sócias, tá? Isso é muito legal. Não, isso é muito legal, gente. Primeiro que nós não temos problema em mudar de opinião e a Adriana e eu discordamos de alguma coisa. Eu vou deixar depois ela dizer o que ela pensa,
Porque vocês vão ver por que a gente discorda. A gente está falando de inteligência artificial, mas isso é um termo super genérico pela própria concepção de inteligência. A gente chama de inteligência apenas para emular nossa capacidade de aprender e fazer coisas. Por isso que a gente chama de inteligência artificial, tá? Mas a inteligência é muito mais profunda que isso. O que está agora em destaque é um tipo de inteligência artificial, que são essas generativas, né, para artes, textos, enfim. Mas eu quero lembrar que o corretor de texto do telefone é uma inteligência artificial. Eu quero lembrar que o algoritmo da Netflix e do Spotify é uma inteligência artificial. Corretor de texto do telefone é quase uma inteligência. Ele é burro, mas ele aprende com você. Ele é aquele corretor sacaninha que muda umas palavras. Aí você pensa, como é que vai ser o pai? E o teu corretor muda para outra coisa. Acontece com todo mundo, ou só comigo. Peraí, então eu preciso fazer uma pergunta aqui. Aquele clipe do Word era uma inteligência artificial também? Boa pergunta. Eu acho que não, porque ele não conseguia aprender, né? Ele tinha um programa claro. É porque a diferença é essa, né? Só para, se tiver interessado, eu faço uma explicação bem simples de como funciona a inteligência artificial. Pelo amor de Deus, leiam, mas eu vou dar uma explicação simples. Se eu, por exemplo, preciso de um programa que identifique gatos e cachorros, ia chegar o programador e ia colocar: olha, essas aqui são as características de um gato. Orelha assim, postura assim, pelo assim, olhos assim. Isso aqui são as características de um cachorro. Programa as características do cachorro. Com a inteligência artificial, eu faço assim: isso é um gato, isso é um cachorro. E o output ele já aprende sozinho, porque ele consegue identificar. É tão simples, né? Bondade minha, tão simples quanto isso, mas é isso. Inteligência artificial para dirigir carros. Inteligência artificial treinada para enganar outras inteligências artificiais. Alô, deepfake. Deepfake é uma inteligência artificial que ganha pontos quando ela engana outras inteligências artificiais. São sistemas muito complexos, utilizados para várias coisas. A inteligência artificial já é utilizada, ela vai explodir muito mais, ela é disruptiva. E agora, a gente, inclusive, o nosso padrinho lá na SG Lake, o cara já é tipo pós-doc em linguagem computacional por Coimbra. Eu não vou nem entrar no mérito do nível de conversa que a gente tem com ele. Fico jabá para ouvir os próximos episódios do Amanhã Já Foi. Mas a gente está chegando numa fronteira que é a linguagem, né? É a única coisa que, apesar de viva, novas palavras, a linguagem é a última fronteira daquilo que a gente nunca alterou. A maneira como olhamos o mundo, como nos comunicamos, é essencialmente a mesma. Então, e agora como é que vai ser com uma inteligência artificial podendo gerar essas informações? E aí eu já vou dar espaço também para a Adriana falar um pouquinho mais sobre isso, mas isso é uma visão geral de inteligência artificial, vai ser muito usada na Web3, metaverso, vou deixar a Adriana ficar à vontade para também compartilhar a visão dela. A inteligência artificial, ela vai cruzar todos os setores de todas as economias, de todos os lugares. Todas as empresas vão absorver, em menor ou maior grau, inteligências artificiais. Por exemplo, já existe inteligência artificial para pegar esse vídeo que a gente está fazendo aqui e fazer shorts para o Instagram, shorts para o LinkedIn, e já legendar e já tirar algumas coisas do caminho que ela acha que não é importante, etc. Então, para qualquer coisa que você pense, vai ter uma inteligência artificial. O que está acontecendo é que ninguém sabe para onde isso está caminhando. Ninguém tem controle e ninguém tem capacidade de prever o que vai acontecer. Eu tenho para mim que a inteligência artificial vai virar autônoma de verdade em algum momento e tomar suas próprias decisões. Eu acho que isso vai acontecer de verdade no futuro, não agora. E ninguém sabe direito o que vai acontecer. Por exemplo, deepfake. Deepfake... Vocês já viram deepfake, né? Todo mundo aqui sabe o que é. Tá. É extremamente perigoso. Quem que está regulando isso? Ninguém. A lei não está regulando inteligência artificial. Se nem os programadores sabem o que vai acontecer, imagina o governo. O governo está quantos anos para trás das tecnologias, né? Então, não vai ter regulação, pessoal. Coisas vão acontecer, fraudes, loucuras... E não vai ter lei, vai ser uma coisa louca, e é isso que as pessoas estão projetando que vai acontecer. Porém, isso não está impedindo ninguém de continuar desenvolvendo inteligência artificial, e também não está sendo criado nenhum comitê
para discutir essas coisas. Basicamente, cada um por si, vamos ver, deixa a vida me levar, entendeu? E eu acho que um dia a máquina vai acordar e falar: galera, parou! Agora sou eu que vou dominar isso aqui. Acho que isso vai acontecer. Mas a política sempre vem depois, né? A internet existe aí há, sei lá, algumas décadas e ainda a gente está discutindo a regulação disso. Mas será que temos o controle sobre isso? Porque a internet ela não é um movimento de comunidade civil e, puta, vamos fazer um negócio aqui para se conectar. Então, pode ser que as coisas estejam surgindo e acontecendo e não sejam de maneira tão espontânea como... Aí vem aí, né, muita conspiração. Não vou entrar nesse mérito, mas vale a pena pensar. Mas, Ana, acho que tem um ponto que você está colocando aí. Primeiro, é óbvio, né? A legislação, por natureza, ela só pode vir depois, porque ninguém vai legislar o que não existe. Sim. Então, obviamente, ela só pode vir depois, até aí está na natureza do nosso mundo. Porém, se eu tenho gatekeepers, se eu tenho hubs, se eu tenho lugares que estão afunilando, né? Se o tráfego passa por determinados lugares, como acontece na Web 2.0 hoje, você tem como dialogar com esses players, pedir a essas empresas, forçar essas empresas a determinadas coisas. Mas aí é o que você está dizendo. A hora que eu descentralizo isso, coloco com uma ausência de dados identificadores, e numa plataforma onde, ok, tem 500 pessoas lá que são cada uma dona de um pedacinho de uma coisa que criou, vai tornando algo bastante mais difícil, porque não tem uma conversa que você vai ter com um dono, com um decisor, com um comitê. Não existe isso. E, eventualmente, você pode propor coisas, mas quem é que disse que aquilo vai ser aprovado e aceito? Quando a gente está falando aí, a gente está falando muito mais do código escrito, literalmente do programa limitando a si mesmo, limitando as pessoas, limitando as ações, porque é o código que vai botar parâmetro. O resto é vontade e opinião só. Paulo, isso é uma discussão muito grande, porque a gente sempre pergunta isso para um grande parceiro nosso, que é da área de jurídico, porque isso tudo impacta, né, o jurídico, que é o Vitor Valente, foi um dos fundadores do movimento da Bankless Brasil. E eu sempre pergunto assim, cara, como é que você regulamenta ou decide aquilo que é descentralizado? Né? Por exemplo, uma decisão top-down, uma decisão top-down. Olha, a partir de agora, Paulo, o podcast será só às quartas-feiras. Se isso é uma questão centralizada e de comunidade, onde é que entra aí a governança das comunidades? Então, hoje, uma pauta em desenvolvimento também é governança de comunidades, são as DAOs, que são essas organizações autônomas descentralizadas, que têm tudo a ver com o futuro do trabalho, o futuro da organização da própria sociedade em si. Quando a própria rede Ethereum mudou lá um protocolo dela de funcionamento, muitas pessoas foram contra, né? E como é que você determina uma coisa quando não tem um dono? Então, a gente já tem experiências para se observar de quando alguma decisão deve ser tomada. Existe uma outra... Aí, assim, estou entrando no buraco de minhoca. Uma outra questão de hoje, como funcionam as votações dentro dessas DAOs que eu mencionei. Um token, um voto. Mas se eu tenho mais tokens que o resto das pessoas? Não, é votação quadrática. Tem umas coisas que você vai entrar nesse buraco de minhoca sobre governança que são muito interessantes. Então, assim, ao mesmo tempo, só para complementar o que estava falando de regulamentação e governo, ontem fizeram essa pergunta para a gente num webinar que a gente tinha feito para conselheiros de startups, de como que é a visão até dos próprios negócios que já existem nativos Web3, que fazem tokenização, qual é o papel dos órgãos reguladores, tipo CVM, Banco Central. E eu fiz essa mesma pergunta para esse pessoal que era CEO dessas empresas de Web3, e eles foram, nesse caso, tá? Não estou dizendo que seja opinião geral, mas nesse caso, as pessoas que eu falei, eles foram unânimes em afirmar que uma regulação é positiva para eles, porque isso também traz confiança. Mas aí você está trazendo um aspecto de intermediário e centralizador, são os paradoxos da discussão, né? Ou, por exemplo, vamos regulamentar Bitcoin. Gente, Bitcoin não precisa de regulamentação, ela, by design, ela é regulamentada, esquece, né? A ideia é que as coisas sejam regulamentadas by design.
é tanta coisa para se tirar desse balaio que a gente podia fazer 20 podcasts de 40 horas cada um, só para discutir regulamentação. Esse paradoxo que você falou, só para explicitar, que ele é muito importante, assim, existem muitas coisas novas surgindo que, às vezes, demoram um pouco mais para ter adesão maciça, exatamente porque uma parte do público fica na pergunta: quem me garante? E aí parte do público não conhece programação e o funcionamento bem o suficiente para ter a confiança no sistema em si, e aí fica, de uma maneira um pouco arcaica, digamos, aguardando a certificação exterior daquela coisa, né? Mas by design é isso. É a grande questão. A tecnologia, assim, e uma coisa importante, ninguém quer saber como a blockchain funciona da mesma forma que as pessoas não querem saber como o Pix funciona. A única coisa que você quer saber ao final do dia é: o dinheiro que eu transferi para o Bruno via Pix chegou para ele? Então, assim, a gente discute muito infraestrutura, mas a gente tem que olhar para benefício. E, mais uma vez, by design, e assim, por trás de protocolos de redes blockchain, é muita teoria. Não é só conhecer código. E quem tem que conhecer código é quem vai construir, é quem vai fazer um smart contract, chamar um advogado para ver se aquele smart contract está valendo. Não, sem dúvida, mas aí o meu ponto aqui, Ana, é o seguinte, veja só, o teu exemplo do Pix foi muito legal. Veja só, porque realmente ninguém está interessado em saber como é que o Pix funciona, a não ser os programadores que têm que programar esse troço. O usuário comum, ele não quer saber. Mas o usuário comum, ele quer saber, primeiro, é assim, é simples, funciona. Legal. Só que tem uma segunda pergunta. Esta segunda pergunta segura muita coisa de acontecer, porque o usuário comum, se ele tem um pouquinho de vivência na vida, ele fala assim: ok, funciona, é assim, beleza. O que acontece quando der errado? Porque não é se, é quando. A sociedade já sabe disso. O que acontece quando der errado? Então, a operação do Pix, por exemplo, as pessoas talvez saibam ou introjetaram uma resposta válida para elas. Eu tenho a minha relação aqui com o banco, eu faço a transação. Se o Pix não chegar, eu reclamo para o gerente. Ela sabe o que acontece quando dá errado, porque vai dar errado em algum momento, seja lá o que for. A questão é essencialmente essa. As pessoas não entenderam ou não conseguem pegar parte dessa resposta. Ok, é tudo na nuvem, é tudo não fungível, é tudo no... lindo, maravilhoso. A hora que der errado, quem é que me garante, quem é que me explica? Quem está no controle, né? E não tem alguém, exatamente. Esse é um cotovelo sério, não, evidentemente, para a vanguarda early adopter. Mas esse é um cotovelo muito sério para a gente falar de massificação. Enquanto não tivesse resposta fácil... Esse, inclusive, Paulo, é o principal gargalo que impede que a Web3 seja massificada. Por quê? O propósito da Web3 é que não tenha regulamentação. Justo. Então, paradoxo. Isso faz com que as pessoas tenham medo. E, a partir do momento que a regulação começa a chegar, e já está chegando de algumas formas, em alguns negócios, vai perdendo um pouco a essência e vai virando já mais do mesmo do que a gente já tem na Web 2. Né? Então, se você precisa colocar um intermediário para garantir alguma coisa, você tem esse problema do intermediário, que é o lance da Web 2. Então, o que a blockchain traz, a blockchain também é chamada de protocolo de segurança, que é uma rede que registra todas as informações e as informações são imutáveis, invioláveis, inquebráveis. Então, por isso que ela funciona como um verificador de todas as transações para te dar segurança. Né? Mas as pessoas comuns não sabem isso. As pessoas comuns não. As pessoas que não sabem de Web3 não sabem de blockchain. Então, elas acabam investindo em coisas, por exemplo, vou investir em criptomoeda, vai investir com uma exchange que não é de Web3, é de Web2, que ela é centralizada. E acaba que vira um golpe,
porque está tudo na mão dessa empresa, em vez de estar descentralizado, como deveria ser na Web3. E também tem muitas promessas de ganhos, de coisas. Então, o que a gente sempre fala é preciso conhecer antes de entrar em qualquer coisa que esteja começando agora no Web3. É preciso que você saiba o que está fazendo. Porque, realmente, não vai ter um saque. Você não tem uma carteira... Aliás, se você perde a senha da sua carteira, já é. Já era, não você não vai para lugar nenhum. Acabou tudo. Já tem proposta de melhoria atualizada. Você sabe que isso é o pesadelo dos desorganizados, né? Porque assim, essas pessoas falam, não, eu né, vou perder esse troço. Sim. E tanto que a frase que fecha o que a Adriana acabou de falar é not your keys, not your coins, né? Se não é a sua chave, não são as suas moedas. Se as suas moedas, e aqui a gente está falando de criptomoedas, se elas não estão na sua carteira, como a gente chama de carteira, né? Parece meio esquisito, mas é a carteira digital, elas não são suas. O caso da FTX lá nos Estados Unidos foi isso. E que nem a Adriana falou, não era uma exchange descentralizada. A exchange descentralizada que tem hoje é a Uniswap, tem também a SushiSwap, que sai de um fork, né, de uma divisão que teve da própria Uniswap. Mas então, assim, a gente fica vendo esses casos de fraude e tudo mais, e nós precisamos aprender a navegar nessas águas, ir com muita calma. Tem muita coisa sendo discutida, porque, como a Adriana falou, não existe saque. Eu acho essa frase perfeita, né? Tipo, cara, com quem que eu ligo e reclamo? Não liga e reclama. E tem documentário na Netflix sobre isso. Tem fortunas e fortunas em criptomoedas aí que foram embora com os CEOs e tal, que ou sumiram ou morreram em condições misteriosas. Tá na Netflix. Eu nem lembro o nome desse documentário, mas depois a gente olha. Muito bom. Pois é, justamente, porque esta altíssima personalização da história é o que garante a conexão direta, essa coisa toda. Mas isso é uma preocupação genuína e autêntica das pessoas, né? Porque, embora não seja fácil, o dinheiro que está no banco, se uma pessoa vier a falecer, em algum momento, esse dinheiro vai ser passado para os herdeiros através de um mecanismo legalmente estabelecido de espólio. Como é que faz? Eu fiz um artigo sobre isso. A gente tem esse artigo sobre herança digital, né, Dri? Não só falando de criptomoedas, mas também falando que agora o Facebook... Agora não, já tem tempo que o Facebook tem aquela função do herdeiro, né? O que acontece quando você morre? Não, deixa essa pessoa administrar minha página para virar ali in memoriam, né? Sei lá. Ou que ele seja deletado quando alguém avisar que você morreu. Por sinal, eu não lembro quem é meu herdeiro, vou até conferir hoje mais tarde no meu Facebook. Mas o ideal agora, assim, se tem alguém aqui que vai comprar uma criptomoeda e tal, anote a sua senha fora do ambiente digital, é uma senha de 12 palavras, que a Adriana falou, é isso mesmo, tá? São 12 palavras aleatórias, entregue para uma pessoa da sua confiança. No momento é isso, mas já temos propostas hoje que alteram e também já... É porque não tem como o advogado chegar e cobrar aquela senha se ninguém tiver acesso, já era. Mas já existem algumas propostas de melhoria dentro das redes blockchains e dessas crypto-wallets para minimizar esse problema. A gente tem um artigo sobre isso, falando sobre a herança digital. É complicado, porque não é só isso, tem muitas outras coisas de herança digital aí. Claro. Então, quer dizer, se você quiser burlar sua herança e deixar para alguém que a lei não prevê, você coloca todo o seu dinheiro em criptomoeda, dá a senha para essa pessoa e acabou. E o leal, no Brasil já se declara NFT, gente. Porque a receita é rápida. Enfim. A legislação pode ser muito lenta, mas a receita... A receita... tem NFT, isso aqui dá dinheiro, opa, chega mais, vem cá declarar e pagar. Mas, enfim, tem livros e livros e livros de reportes da SEC americana e do Tesouro americano falando sobre lavagem de dinheiro. O pessoal já não lava mais dinheiro em joias. Agora pode lavar com NFTs e criptomoedas. Mas não é uma sugestão, pelo amor de Deus. Não façam isso, sejam corretos, pô. Não, então, nós estamos falando daquilo que acontece, né? Daquilo que acontece teoricamente. Nós não estamos estimulando que se faça isso, por favor. Não, é só cenários, né? Claro, exatamente. A Receita Federal está de olho nesse podcast. Está de olho no que está sendo dito. Olha, eu acho que existem ônus e bônus.
desse modelo. Se você gosta do modelo do banco, você continua no modelo do banco. Se você quer uma coisa que é diferente, que você não tenha tantas taxas e que tenha um outro tipo de perfil de investimento, você vai para a Web3. Ela surgiu dos inconformados, né? Dos anarquistas. Dos inconformados com o que está acontecendo hoje, de que a gente fica tão na mão dos bancos. Eu que tenho negócio fora, no Uruguai, na Argentina, para você fazer uma transferência. Nossa, gente, parece que eu estou em 1999. Nossa, menos mal. Mas a tendência, na verdade, Adriana, eu imagino que seja por um bom período que as pessoas naveguem as duas coisas, não? Sim. Porque elas não vão catar tudo e migrar para um lado só, ou não vão. Não elas recomendo. Não. É uma escala, né? Paulo, o melhor banco é o colchão ainda. Colocar o seu dinheiro no colchão, não sei quanto que você tem aí. Mas eu escutava isso a vida inteira. Tem um banco nosso Ana aí. Vadovsky, isso é uma Eu sou uma afirmação anarquista. muito louca. Não. Isso é uma afirmação muito louca por causa de uma questão fundamental. Eu entendo uma série de coisas do que você fala, mas assim, Ana, colchão pega fogo. Assim, não tem essa ideia. Paulo, se você não quer um colchão, arranja um cofre, uma caixa forte. Mas, gente, o dinheiro em que você, alô, Receita Federal, que você não tem o imposto, que você não passa por toda, alô, Receita, é o dinheirinho na tua mão, cara. Me fala qual é outra maneira de você ter o dinheiro que não seja assim, né? Então, a gente desconfia, assim, dos bancos. Tem muito investidor que fala, não, os bancos são seguros. O Credit Suisse virou Debit Suisse em 24 horas. O maior banco do Vale do Silício. Então, assim, e gente, Bitcoin, eu quero dizer, tem 14 anos. Claro, tudo é super seguro e garantido até o dia que não é. Eu convido, inclusive, a família Moreira Salles. Terra, inclusive. Eu enriqueci a família Moreira Salles. Gente, eu abro numa boa, eu continuo no Itaú, que nem eu falei. Eu opero nos dois mundos e eu não tenho problema que os dois mundos coexistam. Eu falei, claro. Verifiquem o que vale a pena. Para transações internacionais, para a Adriana, que tem uma empresa a Adriana já é uma multinacional, né? Minha sócia é uma empreendedora. Não, ela já está em Portugal, ela já está na América Latina, agora ela já vai avançar para os Estados Unidos. Eu adoro o mundo da Adriana. Então, assim, para ela, as próprias transações financeiras não se trata de alô, Receita Federal, quero fugir dos impostos. Mas como que eu posso tornar mais eficiente, mais rápido e mais seguro aquilo que significa a saúde da minha empresa? Estou falando do caso específico da Adriana. Claro. Então, a gente precisa de mecanismos financeiros. Eles precisam ser de Web3. Gente, blockchain não é só tecnologia de Web3. Blockchain é tecnologia para várias, para cadeias complexas. Uma cadeia financeira é uma cadeia complexa. Então, você precisa operar nesses dois mundos e ter cada vez mais garantias, mais proteções, né? Eu acho que vai do seu ímpeto e da sua filosofia. A gente está falando de filosofia pura. Eu, por mim, dinheiro era no colchão, não no que eu durmo, Paulo. Nem onde eu colocaria fogo. Sabe o que eu acho? O problema dessa história do colchão é que, para quem tem filho pequeno, é que às vezes o filho faz xixi na cama e aí vai dar problema. Gente, mas aí é aquela frase dos portugueses. Se minha avó tivesse 2 rodinhas, ela seria uma bicicleta. Então, você faz qualquer coisa. Que frase maravilhosa. Esse é um bom ditado, esse é maravilhoso. É grosseiro pra caramba. Nunca falem isso em Portugal. Não, na Europa inteira. Eu gostei de Se minha avó tivesse rodinha, seria uma bicicleta. E é verdade. Não, porque meu filho, porque o cachorro... Gente, acabou o mundo. Você vai em hipótese terminada. Olha só. O legal da Web3 são essas discussões, porque não tem nada fechado ainda, está tudo sendo construído. É como se a gente voltasse lá para o começo da internet e tivesse lá presenciando o nascimento de uma coisa muito legal. Não tem muita regra ainda definida, está tudo sendo discutido. Daqui a uns anos vai estar mais definido, mas o que a gente gosta, eu e a Ana, é justamente de participar dessas discussões com as comunidades que estão definindo as regras. Tem várias comunidades DAOs que estão empenhadas em trilhar esse caminho.
E esse que é o mais legal, eu acho, né? Para mim e para a Ana, que trabalhamos com inovação, é estar inseridas nisso, mas não tem nenhuma regra definida ainda, está tudo sendo construído. Essas discussões são super bem-vindas e super válidas, assim. Não tem resposta ainda, na verdade. Então deixa eu fazer uma pergunta mais pé no chão aqui. A gente tem um monte de ouvintes que são empreendedores, que são profissionais liberais, enfim. Gente que está um pouco ainda distante desse mundo, né? Qual seria um bom, além de ouvir o podcast de vocês e consumir o conteúdo, claro, qual seria um bom primeiro passo, assim, por onde a pessoa começa a se embrenhar nesse universo? Assim, o que tem de, sabe, o que tem de concreto para pessoas comuns nesse universo todo? Eu acho que no começo, eu e a Ana passamos por isso. A gente não conhecia o Web3 e, de repente, a gente começou a trilhar esse caminho. A gente passou por todas as etapas. Primeira coisa é criar uma carteira digital, porque ela é a chavinha para você acessar muitas coisas que existem na Web3. Então, o primeiro passo é esse, você pegar uma MetaMask da vida e fazer seu login e acessar um metaverso qualquer, por exemplo. Isso é legal, você começar a por aí. Assim. Depois eu entraria no OpenSea para ver quais NFTs eu quero comprar. E daí eu compraria alguns para testar. Eu ia fazendo esses testes, assim. Depois também, se a pessoa quiser se interessar mesmo, entrar numa DAO dentro do Discord. A Bankless, por exemplo, para entender um pouquinho mais. Existem já grupos que falam sobre isso e ajudam as pessoas a entenderem um pouquinho o Web3. O que mais, Ana, além de estar no nosso site, nosso podcast? Nosso site, nosso podcast, chamar a gente para conversar em podcast também está valendo. É isso, carteira digital para desbloquear o mundo. Entra num metaverso tipo Decentraland, que é no browser, não precisa... Gente, não paga, tá? E para fazer isso tudo também é de graça. Entra no OpenSea, que ainda é o maior ainda marketplace para NFT, seja de arte, seja de música, seja para terreno no metaverso. Lembrando que tem NFT, inclusive, que é de graça, tá? Você não vai comprar o Bored Ape lá do Neymar de alguns milhões. É isso. E experimenta. Eu acho que a gente fica muito... essa novidade aí, essa inovação. Cara, experimenta, né? Não se torna sei lá, um arqueólogo, vai ver um negócio diferente. Eu não sei que eu peguei o exemplo do arqueólogo, cara, porque eu acho que ontem eu passei por uma casa aqui numa região próxima a mim, que era um clube de dança para senhores de idade, e o nome era Cleópatra, e era uma esfinge muito mal feita. Mas eu usei a pior palavra possível, gente. Eu faço umas associações, às vezes, muito boas e outras muito ruins. Mas não fica nessa coisa de ser, não, isso é novo, isso é ruim, isso é chato. Todo mundo fica, para que eu vou querer um telefone touch? Por que eu vou ficar com o meu BlackBerry para sempre? Não, não vai. Eu sinto falta de alocadora. Não vai. Mentira. Eu não vou pagar a conta pelo telefone. Legal, isso é mentira. Mentira. Ninguém sente falta do BlackBerry. Que legal esse negócio. Eu sinto falta do Nextel. Mas a gente fica, não, eu sinto falta de sei você lá, sabe qual é a loucura da carroça. história? Não. Você sabe qual que é a loucura da história, Ana? Tem um gap, tem um momento. Porque, olha só, veja só, hoje em dia, as pessoas estão com todos os streams colocados na televisão, clicam lá, assistem a coisa toda. Hoje em dia, elas falam assim, não, puta, lembra, tinha que pegar o carro, ir lá na locadora, ir local, e não sei o que, não sei o que. Só que teve um buraco onde a locadora desapareceu e esse serviço não estava bom e funcionando o suficiente. Esse é o gapzinho onde as pessoas ficam saudosistas. E logo depois passa. Mas nós somos seres saudosistas e nostálgicos. Agora eu vou dizer, eu sinto falta de ir pro Napster, ficar 3 dias baixando uma música. Não! Horror! Eu quero estar no meio da rua e ouvir a música. A gente quer fingir que tudo era melhor, mas toda geração é isso. No meu tempo era melhor. Gente, no meu tempo... não era mesmo. Eu confesso. Assim, a gente usava o Napster e era maravilhoso porque era a única coisa que tinha. Gente, Messenger, tudo bem, era a única coisa que tinha. E são testes. O meu marido é um cara que odeia tecnologia. Ele só tem hoje um telefone com câmera, mas ele usava um Xing Ling, que era aqueles tipo... Não tem câmera, não tem nada, só você realmente fazer ligação. E ele se sentia muito feliz com isso. E ele odeia o mundo como é hoje.
Mas, ao mesmo tempo, vamos ver Netflix. Uau! Sabe, Incrível o meu marido, inclusive, é um acupunturista, ele vive de medicina tradicional chinesa, ele é um cara, né, super milenário, é um cara que faz vinho dentro de casa, ele tem isso. No meu tempo era melhor, e nem é o tempo dele, é o tempo dos antepassados. Eu sou o oposto, eu quero ser tecnológica. Ele mandou eu jogar fora a minha Alexa, porque era um espião russo. Gente. Eu casei com meu avô. Vamos discutir esse relacionamento. Vamos mudar a minha mãe, que está fazendo 64 anos agora, ficou constrangida. Ela falou: eu não trouxe isso para ser motivo de discussão. Eu falei, mãe, não, tá peraí, tudo bem. Como é que você chama seu marido? Além de amor? Como é que é o nome dele? Claro! O nome dele é João Manuel, porque meu marido é um português chamado Manuel. Ana e João, você precisa criar um outro podcast ou um programa de vídeo onde você e João vão debater esses dois pontos de vista. Gente, isso vai ser um hit, vai quebrar a internet. A Adriana viu aqui como é que é. E nós vivemos... Mas assim... E tá tudo bem. E eu não critico quem queira viver de uma maneira totalmente offline. Eu acho saudável. Nós fomos feitos para trabalhar e interagir o tempo inteiro com isso aqui. Basta esse telefone, que aqui você está o tempo inteiro sendo produtivo. Eu acho isso o mal dos nossos tempos. No entanto, se nós trabalhamos com comunicação, se nós trabalhamos com inovação, com startups, o que quer que seja, e falar, eu não quero conhecer esse negócio de Web3. Cara, tchau! Inovação não é uma linha de chegada, é um processo, é uma jornada. Vai entrar no TikTok, sim, vai ver lá os vídeos dos médicos dançando. Que chatice isso aqui, eu odiei. Tá bom, mas TikTok não é isso. TikTok é uma arma de atenção massiva. É uma arma massiva para tirar sua atenção. E outra, por que o TikTok é tão bom? Eu não tenho o que escolher. Eu não tenho uma seleção no menu do meu Netflix para pensar o que eu vou assistir a seguir. É só eu passar o meu feed. Esse é o lance do TikTok. Não é o médico dançando, não é o challenge, o desafio. O TikTok tem o melhor algoritmo de todos. Assim. Eu entrei por causa da Adriana. Eu parei de usar porque eu estou viciada. Eu também. Eu entrava e ficava 4 horas, assim, e é muito ruim. É muito bom. Tem vários governos proibindo o uso de TikTok. Claro. Chinês. Onde é que estão seus dados? Claro, por quê, Ana Padovski? Explica aí por que é claro. O espião russo. Não é o espião russo, aí é outra coisa. A grande questão que a gente está desde esse início falando de dados, o TikTok, como a Adriana falou, é um algoritmo fabuloso e ele consegue identificar todos os seus gostos e fazer um mapa de calor de absolutamente tudo que interessa. E a TikTok é da Tencent, é uma empresa chinesa. Os Estados Unidos e China estão nessa guerra de dados. O Facebook está para ser excluído da União Europeia porque os dados dos cidadãos europeus são tratados lá fora. Essa é a discussão dos tempos que a gente não vê no Globo, no Valor Econômico. Não vê. Não está. O ponto essencial tudo isso que você falou é obviamente importante, mas tem um ponto essencial que não é do conhecimento público. Toda empresa, para ser legalmente constituída na China, assina no seu contrato a obrigatoriedade de compartilhamento de dados com o governo chinês. A empresa não pode existir nem operar na China se ela não assinar isso. Foi por isso que o Google andou para trás e não entrou na China, né? Porque ou você entrega tudo o que o governo pedir, ou você não opera no país, é claro. Os nossos dados estão com o governo chinês, gente. Não gosto, tá vendo? Veja, mas isso era previsível, gente. Só quem não conhece a China que não sabia que isso ia para aí. Mas também estão com o Jeff Bezos também, todos os seus dados. Os meus eu confio bem mais no Jeff Bezos. Não. Muito mais. Não. Muito Essa escala de valor não dá. Mas o que está acontecendo no TikTok? Os influenciadores nos Estados Unidos estão pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas seguirem nas outras redes, porque não há interoperabilidade. Vai fechar e ele acabou com tudo. Aí, mais uma vez... aquele drama que você estava falando, justamente. Se faz presente. Perde, né? Isso, ele perde tudo. A comunidade, porque... Exatamente.
Ele não consegue. Gente, hoje em dia, uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores no Instagram precisa fazer tanta coisa para ganhar dinheiro. É propaganda, é dancinha, etc. Agora, com a Web3, a pessoa faz umas vendas de colecionáveis, etc. Sistema de assinatura para acesso a conteúdo e fica milionária. Inclusive, eu e a Ana, a gente está, né, Ana, montando nosso plano para lançar nossa coleção de NFTs mais para frente. A gente vai fazer alguma. Bem para frente, vai sim. Só para não ficarem assustados, não são artes produzidas por mim, que sou a pior designer do mundo, mas aí é para outros aspectos que a gente tem dos certificados dos nossos cursos, em que a gente quer liberar algumas artes. A gente está explorando as coisas, né? A gente quer estar muito atenta, porque é o que a gente faz hoje, né? Se hoje eu me predisponho a fazer uma mentoria, uma consultoria de um projeto, eu minimamente preciso saber como que isso é feito. Então, a Adriana e eu estamos constantemente nesse exercício de aprender novos truques, né? A verdade é essa. Muito bom. Nada mais. Já ia perguntar se vocês tinham perguntas de Web3, aí eu já ia chamar meu marido para subir aqui para dar uma entrevista. Não, olha, eu acho que a gente podia fazer um programa só com a Ana e o marido dela. Pelo amor de Deus, não, cara. Olha, vai dar muito ruim. Eu acho que vai dar muito ruim. legal. Eu não vou forçar isso, porque pode criar uma crise doméstica, mas seria uma audiência legal. Não tem como. Ele não é tão carismático como eu, quero deixar bem claro. A carismática do casal sou eu, gente. Perfeito. Muito bom, muito bom. Muito bem, gente. Chegamos aqui ao final do nosso programa. Espero que todos vocês tenham se divertido. Quem está nos acompanhando no YouTube, se inscrevam aí no canal, cliquem no sininho, façam todas essas coisas. Quem estiver ouvindo por áudio, mande o link para um amigo. Se você gostou do programa, mande um link para um amigo. Se você não gostou, mande um link para o seu inimigo. Então. Não. Se não gostou, manda mesmo. Custa €0, R$0 para você compartilhar aí o podcast. Não, mas pode ser que seu inimigo goste, né? Não sei. Só não manda pro marido da Ana, porque ele certamente não vai curtir muito esse papo. Você tá falando de mim? A minha mãe que fala, ai, filha, você falou de mim, fiquei tão triste. Porque hoje minha mãe é usuária, né? Eu falo usuária, parece que é usuário de drogas, né? Mas eu acho que as pessoas são um pouco ali aditas mesmo às redes, né? E minha mãe, nossa, mas eu não falava que não queria usar aplicativo financeiro. Eu falo, não queria, não. Ainda ficava. Eu passei uma noite aprendendo a fazer o website. Ela, ninguém tá puro fazendo isso a madrugada inteira. E eu falei, não, mas eu tô pura, eu tô aqui só descobrindo o mundo. Então eu tenho esse péssimo hábito de expor a minha família. Eu vou parar de expor minha família. Mãe, amor, desculpem, vou parar com isso. Mas, bom, enfim, falando sério, a gente sempre abre um momento final aí para vocês darem suas considerações finais, falarem o que vocês quiserem, fazerem um jabá de novo, darem uma dica cultural, enfim. O espaço é de vocês. Na ordem que vocês preferirem aí. Vai, Adriana, primeiro, óbvio. Então, eu queria dizer, primeiro, muito obrigada, eu adorei a conversa de hoje. Cada vez mais, eu fiquei muito feliz que vocês se interessaram pela Web3. Eu achei que esse momento não ia chegar, mas chegou, que vocês, né, se interessaram em chamar a gente para falar de Web3. Não sei, vocês já estão na Web3, pessoal? A gente não fez essa pergunta, né? Olha, eu tenho trabalhado com várias pessoas que estão. Eu tenho ajudado essas pessoas no aspecto de comunicação. Uma das pessoas que eu preparei foi a CEO de uma agência de Londres chamada Engine Power. Ela tem várias operações Web3 e ela falou sobre Web3 no South by Southwest. Então, eu venho me aproximando desse assunto e estudando bastante esse assunto por via disso, na verdade, né? Mas não estou pessoalmente ainda nessa parte. O Bruno já participa de blockchain, já tem criptomoedas faz algum tempo, né, Bruno?
Eu tenho um pouquinho, bem pouquinho de criptomoeda e eu já dei uma entrada num sites assim meio aleatórios, naveguei e tal. Nada que transformasse minha vida, preciso ser muito honesto. Acho que esse dia ainda vai chegar. E, enfim, essa é a minha experiência. Mas eu tenho muito interesse, assim, eu tento acompanhar sempre que eu posso e tal. E inteligência artificial é um tema que especialmente tem me interessado bastante. Ai, que legal. Eu fico muito feliz de ver cada vez mais pessoas interessadas nesse tema. Uma dica que eu quero dar, e depois vou deixar a palavra para a Ana, prestem atenção nas empresas que estão entrando na Web3. Toda semana tem uma entrando. Uma grande. Por exemplo, o último anúncio foi a Microsoft, que vai lançar uma carteira da Microsoft. Então, grandes empresas estão entrando na Web3. É só você ficar prestando atenção que você vai ver toda semana. E sejam mais críticos com esse olhar dessas matérias que ficam falando que metaverso vai morrer, Web3 não vale de nada. Porque existem essas pessoas que são contra e que têm uma resistência natural contra essas novas tecnologias. É isso. Bruno, vai mudar a sua vida a hora que você olhar os projetos da Disney no metaverso, que eles estão chamando de Next Gen Storytelling. Olha só, vamos ver. Fica aí. Eu quero agradecer por vocês. Eu realmente estava super ansiosa para ter essa conversa, porque as provocações, os pensamentos foram super relevantes. Eu preciso dizer, quem apresentou a Adriana e a Ana foi o Bruno. É verdade. Quem nos apresentou foi Bruno Scartozoni, que eu já conheço há muitos anos já agora. O Paulo já acompanhava com o Bruno. E foi ótimo conversar com você, Paulo. Vocês são uma referência para a gente também. O que a Adriana falou, eu só ressalto. Olhem menos para o que reluz e observem mais a estrutura, a infra. O que significa um mundo descentralizado? O que significa, né, você ter controle de cadeias complexas? Né? Observem os desafios do mundo, o que atrapalha o seu negócio, também a sua vida, a maneira com que você quer se relacionar, para então observar essas tecnologias. Não tenham medo de testar coisas novas, não saiam por aí comprando criptomoeda e tal, não é isso, mas não tenham medo de testar esse mundo. E eu espero ter mais conversas com vocês, acho que foi super divertido e leve também. Agradeço por proporcionarem um ambiente tão tranquilo, assim, generoso e seguro para a gente expor a nossa empresa, expor a Adriana, expor a Ana, expor minha família também, que vai ficar muito chateada. E é isso, obrigada, pessoal. Esse é um podcast que as pessoas podem ir no banheiro à vontade. É verdade. Muito bom, muito bom. Obrigado por essa menção que você fez. Isso é uma coisa que a gente faz questão absoluta, sempre, de construir esse ambiente. Seja numa sala de aula, seja num curso, seja numa empresa, seja em alguém que a gente recebe da nossa casa virtual, isso é fundamental. Esse cuidado está no coração de tudo que a gente faz no Story Talks e é muito bom ouvir alguém falar dele. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É isso. Muito bem. Então é isso aí. Um beijo, tudo de bom. Tchau, gente. Um beijo. Valeu.